Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. E será que o mercado perdeu o medo da guerra? E o que vai acontecer hoje, né? Como eu disse ontem, os mercados foram ali para a zona de suporte, né? E provavelmente teria uma reação, um repique. A pergunta que nós ainda temos é: isso daí é só um pulo do gato morto e o negócio vai perder fundo, a coisa vai continuar escalando e o mercado vai continuar com medo? Ou realmente marcou fundo e podemos voltar a comprar? Ontem deram boas compras em termos de day trade e até início de swing trade, né, em alguns ativos interessantes. Postei alguma coisa lá no meu X, @mdroberto, e no geral foi um dia verde. Vocês vão ver pelo mapa de calor, o mundo inteiro foi verde, inclusive o Brasil. Então no Brasil nós tivemos juros para baixo, dólar para baixo, Ibov para cima e assim por diante, né? Então agora nós temos o que eu tenho falado, porque muita gente tem me procurado para perguntar, olha, tomei alguns stops e agora eu estou sem saber como me posicionar. A minha resposta é simples: esquece o que está acontecendo no mundo, esquece guerra e olha o gráfico, tá? Porque o gráfico, ele contempla tudo. Então, a gente tem que lembrar sempre que os mercados, né, a bolsa de valores, ela está projetando o futuro. Então, se o mercado olha e vê uma perspectiva de que a guerra está num relativo controle, de que não vai piorar as coisas no mundo, né, em termos de comércio mundial, preço de petróleo e tudo mais, o mercado começa a se posicionar com uma alta, né? Se o mercado achar que realmente a coisa vai ser mais duradoura, o petróleo pode ir para $120, coisas assim, por mais tempo, né? Muita despesa lá nos Estados Unidos com a guerra, aí o mercado vai realmente perder fundo e nós vamos ter uma correção mais forte. Então, simplesmente não adianta você querer tentar adivinhar. O que você tem que fazer é seguir a configuração gráfica, que ela vai te dar as probabilidades. Se tiver um sistema com probabilidades positivas, você tem que fazer operar o seu sistema. O nosso sistema tem ali uma probabilidade de 70% de acerto. Então, se configurou o fundo, deu entrada, a gente tem que entrar. Se for para o stop, ele está lá nos 30% que falhou. Se for para o gain, está nos 70% que acertou e pronto. Não sou eu que vou adivinhar o que vai acontecer com a guerra, tá? Eu vou simplesmente seguir os gráficos. Então, falando nisso, vamos direto para os gráficos sem perder tempo. Então, aqui olhando o mapa de calor do mundo, veja, ontem foi todo mundo verdinho, né? No vídeo de ontem, que era o mercado de anteontem, estava tudo vermelho, né? Então, foi um dia de reação, inclusive o EWZ aqui bem verdinho. E o SP 500 também está mais esverdeado, né? Principalmente aqui as magníficas reagindo, algumas delas, né? A Amazon acionou aquela compra, nós vamos ver no gráfico, né? E os bancos também, está tudo ok. Do mesmo jeito que ontem o SP 500 não estava tão vermelho, hoje ele também não está tão verde, tá? Então, assim, continua ali dentro da consolidação, não decidiu o que vai fazer. E agora olhando aqui o VIX, né? Então, eu até postei ontem essa venda que eu fiz aqui nesse topo aqui do VIX, porque aqui a gente tem uma resistência bem importante, né? Então, quando ele bate aqui, eu já deixo a ordem de venda para pegar. A operação é basicamente isso daqui, né? Eu deixo aqui a ordem nesse ponto aqui de topo, né? Coloco aqui um stop financeiro acima e coloco a primeira parcial aqui nessa primeira área de suporte, né, do preço, e ele está reagindo aqui agora, e o alvo final é voltar aqui para os 18, né? Então a operação está rolando aí, eu descrevi ela ontem lá no X. E aí vocês veem que, olha, ontem foi um dia de baixa, né? Hoje está aqui, ele continua aqui nesse suporte. Realmente ele não decidiu ainda se ele vai virar para cima, né? Se ele virar para cima, eu encerro minha operação. Porque se por um acaso a guerra estressar mais do que já está, tem bastante estresse, tá? Mas como eu disse, o mercado olha para frente, né? Aí a gente vai ver esse VIX aqui explodindo, né? E aí ele pode, inclusive, ou testar de novo aqui, essa região dos 30, ou até explodir para cima, né? Se continuar do jeito que está, a tendência é esse negócio aqui ir acalmando aos poucos, tá? Quando a gente olha os juros ainda está estressado, né? Então, os juros em geral, isso daqui está muito relacionado com o preço do petróleo, né? Então, a perspectiva de mais inflação, o juro sobe, o juros americano agora está nessa região aqui que é uma região de resistência, né?
tanto a média quanto esses fundos, vamos ver como é que ele reage. Os juros na Europa também estão numa zona de resistência, porque tem esses fundos, tem a média, veja que ele está tentando aqui e não está conseguindo passar. Se marcar esse topo mais baixo aqui e virar para baixo, fica muito bom, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Então o Reino Unido, que veio aqui testar esse topo, a gente vê que ele está fazendo aqui um topinho mais baixo, né? Também, se conseguir se segurar e voltar, tudo depende aí do andamento do que vai acontecer, né? E os juros aqui no Japão, eles estão com cara daquele W de fundo, né? Fundo duplo e pum, para fazer isso daqui. Isso aqui é o cenário mais provável, porque a tendência desse juro no Japão é zigue-zague de alta, né? Olhando agora o S&P 500, veja que ele continua aqui dentro da consolidação. Então, já cansei de falar, né? Consolidação é isso daqui. Faz dias de queda e na sequência faz dias de alta. Aí faz dias de alta, na sequência faz dias de queda. E aqui tem sido assim, né? Um dia de alta, um dia de queda, um dia de alta. Hoje pode ser que tenha um dia de queda. Então tem que ficar de olho aqui. Dentro de consolidação é assim que faz e a gente tem que operar desse jeito. Sempre tomando cuidado com abrir operações no meio da consolidação, tá? O ideal é se abrir operações nas extremidades. De preferência, como a tendência macro é de alta, de preferência abrir operações de compra aqui no fundo e fazer uma parcial aqui na meiuca onde tem a bagunça e ver se ele vai testar lá o topo e se vai até romper. É isso que nós fazemos aí no método DX, né? Aí a Nasdaq, a mesma coisa, também teve um dia de alta ontem, né? E continua aqui no mesmo, na meiuca, né? Não sabemos se vai vencer isso aqui para testar topo. A Nasdaq está um pouco mais fraco. O Dow Jones foi mais tímido aqui e ele já está pelo quarto dia seguido trabalhando aqui abaixo da média de 50, a média virando para baixo. Daqui não é um bom sinal, né? O Russell 2000 também reagiu aqui. Voltou para cima da média, está dentro aqui dessa bagunça. Eu tinha desenhado aqui um afunilamento, né, que foi violado, então agora isso daqui, nós temos esta linha aqui e temos essa daqui, tá quase um canal, né. A Europa, o Eurostoxx 50, também fez uma bela de uma reação. Eu mostrei lá no meu X esse trade aqui pelos 60 minutos, né, que está rolando. Então, eu gosto bastante dessa configuração aqui esse fundo duplo, né, que faz um W, né. Então, ele vem aqui, deixa o fundo, tenta reagir, aí IFR aqui na mínima, né. Aí ele volta para testar aqui essa mesma região, o IFR deixa uma divergência, e aí ele faz 1, 2, 3 aqui e a gente compra, né? E aí agora, que faz a parcial, né? Já 1 para 1 do stop, e ele já está deixando aqui um fundo mais alto, se romper aqui, segue a compra, tá? Então, em geral, o mercado está fazendo isso daqui, a gente está vendo essa configuração aí na maioria dos ativos, tá bom? E essa é a derivada, né, do fractal do gráfico diário. Então, quando você vê 1, 2, 3 aqui no diário como esse, você vai nos 60 minutos, você vai ver lá, ou é um fundo duplo, ou é um fundo mais alto, começa a fazer um pivô de alta nos 60, é assim que funciona, né? A Alemanha também reagiu, né? Eu só confio na Alemanha agora se ela conseguir voltar a romper esse topo, porque aqui, querendo ou não, ela deixou um topo mais baixo, né? Depois de ter rompido toda essa região aqui e violou o fundo aqui. Então, a Alemanha está meio perigosa, né? E a Alemanha sofre demais com o custo de energia, né? É uma economia muito industrializada e o custo de energia para eles, principalmente o gás natural, que subiu 40%, 50%, dá uma paulada na economia deles, né? Então por isso que eles estão sofrendo um pouco mais. O Reino Unido, olha, já está aqui fazendo 1, 2, 3 bonitinho, numa zona de suporte, então é isso que eu falei, que agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, por exemplo, eu entrei lá no Eurostoxx 50, então fiz a minha aposta aqui na Europa, Eurostoxx 50. Aí, se esse trade da Europa andar, já fiz parcial, se eu conseguir subir o stop gain e tal, tecnicamente, eu posso começar a olhar aqui se o Reino Unido está dando uma oportunidade. Por enquanto, eu não vou fazer vários trades com a mesma configuração. Por exemplo, a França aqui, olha, veio testar o fundo, ela pode voltar a testar o topo novamente. A Espanha, olha aqui, fez uma bela de uma reação, voltou para dentro do canal, também tem oportunidade de compra. A Itália, a mesma coisa. Todos eles estão com a mesma configuração, só que você não vai comprar todos. Você escolhe um, faz o seu trade, no máximo 2, aí se você tiver muito
muita coragem, né? E com cautela. Depois que você começa a colocar o lucro no bolso, aí você vai para os outros trades que tem trade todo dia, tá? Não precisa ficar com medo com FOMO aí de perder o trade. A China veio aqui testar o fundo, né? Então agora vamos ver se ela mantém o fundo ou ela perde. A China é bem impactada pelo que está acontecendo lá na guerra. Isso daí é um xadrez onde os Estados Unidos está espremendo a China aí com relação à energia, né? Então já tirou o petróleo da Venezuela, agora está tirando o petróleo do Irã, que são muito importantes para esses dois, para a China, né? Então a China tende a sofrer, né? E a China é maior interessada no final da guerra, né? Então isso daí é uma coisa positiva também, né? A China tentar pressionar e conceder alguma coisa para os Estados Unidos e para Israel para acabarem com a guerra. Então é uma coisa positiva também, talvez o mercado esteja vendo isso. O Japão, querendo ou não, deixou 1, 2, 3, ok, esse daqui é um candle estranho, né? Mas reagiu muito bem aqui à linha de tendência, né? Os mercados emergentes também, olha, deixando 1, 2, 3, já a abertura aqui está abrindo mais ou menos na mesma região. EWZ também fez 1, 2, 3, já voltou aqui, isso daqui é um falso rompimento, então realmente nós podemos ter um novo teste de topo. O México também, olha só, uma bela de uma reação, né? E a Coreia do Sul também reagiu razoavelmente, né? A Coreia do Sul ela é mais impactada lá, daquela região da Ásia está sofrendo bastante, né? A Argentina ainda está sofrendo aqui, precisa de mais força, né? Indo para o principal item aqui, que é o petróleo. O petróleo continua aqui em cima. Agora, uma boa notícia é que os 85 aqui estão servindo como resistência, né? Então você vê que nós estamos aqui no terceiro dia aqui, deixando sombra nessa região. Essa é uma boa notícia também, porque se o mercado estivesse vendo o estresse máximo de guerra, e eu tenho postado lá no X também o andamento da guerra, as coisas que estão acontecendo, né? Eu pego lá no X e faço lá um apanhado e passo para vocês, né? E não sou nenhum especialista, copia e cola, tá? Não é opinião minha ali, é o que eu pego de informação no X mesmo. E então, o que acontece? Se você olha aquilo lá, se você lê aquilo lá, você fala assim, poxa vida, olha só, os Estados Unidos afundou praticamente todos os navios do Irã, né? E, assim, coisas graves, né? Quando você olha, coisas graves. Só que o mercado não está refletindo isso daí. Ou seja, o que a gente enxerga como grave, talvez o mercado esteja enxergando como, olha, isso significa que a coisa está indo rápido, né? E os Estados Unidos e Israel vão liquidar essa fatura mais rápido, porque o Irã já começa a falar que quer conversar e tal, e isso daí pode parar a qualquer momento. Então, assim, não tenha dúvida que o mercado tem mais informações do que a gente. Então, se você seguir o gráfico, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estou comprado aqui no petróleo, lembra que eu fiz esse trade, né? Mas aqui, ó, eu já aperto o stop gain aqui, porque se esse negócio aqui, por exemplo, se amanhã chega e fala assim, olha, chegamos a um acordo, acabou a guerra, pum, esse negócio desce na hora, tá? Aí tem inclusive uma venda, tá bom? Minério de ferro. Olha, parece que decidiu ir para cima, né? Então voltou para cima aqui dessa linha de tendência, e agora, hoje está fazendo aqui um belo de um candle, né? Isso daqui é um bom sinal de que a economia está andando, né? O cobre ainda está enroscado aqui, o ouro também continua enroscado, reagiu menos do que eu esperava, a prata também, né? Reagiu com menos força, a platina, então esses caras aqui todos têm que esperar, tá? Paládio, níquel voltou aqui, ainda continua bem consolidado, né? E o urânio, que está aí na crista da onda, né? O tema do urânio com o Irã, continua aqui consolidado, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY ainda mostrando aqui o estresse, né? Então, olha, eu vou falar para vocês, da mesma forma que eu tenho aquele trade do VIX, né? Que vai lá para resistência e deixo já a ordem, e eu tenho uma ordem aqui nos $100 desse DXY, tá? Não pegou ainda. E pode ser que nem pegue, tá? Pela cara aqui, a gente já fez um topo, pode ser que esse negócio volte aqui. Aí depois eu procuro outra oportunidade para vender, não tem problema. Mas se ele bater aqui o 100, o meu stop está aqui em cima, né? 102 mais ou menos, e com um risco-retorno, que é para esse negócio aqui voltar a testar o fundo, né? A hora que acabar o estresse da guerra, esse negócio tende a voltar aqui para casa dos 95, por aí, né? Então é uma bela de uma oportunidade aí. Isso daqui não é o call, cada um tem que saber o que está fazendo, tá? Eu só estou falando o que eu faço.
o Bitcoin ontem fez um rompimento aqui desse canalzinho, né? Então bem interessante esse movimento, né? E deu uma compra, né? E agora pode ser que esse Bitcoin ele venha testar essas regiões aqui do 85, né? Que nós falamos que é o próximo alvo. Então aqui, olha, o importante é ele se manter acima aqui desse 72, tá? Esse rompimento do 72. Se ele conseguir ficar hoje aqui fechando acima do 72, ou no máximo, se ele der uma voltadinha, mas já na sequência reagir, beleza. Aí nós temos esse alvo aqui no 85. Se por um acaso ele falhar, né, tem que tomar bastante cuidado, né, se ele fizer um falso rompimento, porque existe uma tradição no Bitcoin de ele dar essa falhada. Então a gente tem que voltar aqui para 2022, quando nós tivemos ali a tendência de baixa. Aqui, olha, aqui nós temos um cenário muito parecido, né? Por isso que eu digo que tem que tomar cuidado. Veja que nós tínhamos aqui, olha, essa espetada aqui, né? Aí ele estava fazendo esse movimento aqui, muito parecido. Aí o que ele fez? Olha, um candlezão que vem testar essa região, depois faz um inside candle aqui, um doji, e aí o que ele faz na sequência? Vem aqui, pum. Então, isso pode acontecer. Essa é a preocupação. Se isso daqui se mantiver aqui, invalida essa configuração. Se por acaso ele devolver aqui, a gente tem que trabalhar muito mais com esse cenário do que com o cenário de alta, tá? Então, essa é a preocupação do Bitcoin, mas tem aí o playbook do que você tem que fazer, né? Então, tá claro aqui e vamos operando conforme isso daí. E o Ethereum segue o mesmo caminho, né? Também aqui, se você olhar, é um arredondamento de fundo, né? Ele, aqui, se você ignorar esse negócio, tem um arredondamento aqui, né? Então, ele se livrando aqui dessa região dos 250, dá uma indicação de que ele quer voltar aqui para os 2.800, né? Seria legal, mas, de novo, pode ser um falso rompimento, tá? E aí, falando das magníficas, veja que elas tiveram aqui uma reação, né? Mas ainda continua aqui no fundo, e aí eu vou dar o destaque aqui para a Amazon, né, que acionou aquela compra que a gente falou, né, olha só, ontem, isso daqui é um indicador, né, de que o mercado falou assim, opa, peraí, parece que está tudo ok. Se você olha aqui, ó, tem um fundo, depois fez um fundo mais baixo, um fundo mais alto, e em 2 dias rompeu. Então assim, acionou essa compra. Aí eu vou falar, eu vou brigar com o gráfico? Não, aqui tem que comprar, porque eu não sei qual que é o próximo passo. O que o gráfico está me falando é que ele pode vir aqui testar esse topo. Então, eu tenho que fechar o olho e comprar, tá bom? Dentro do meu gerenciamento de risco, tudo mais, da minha carteira e tudo mais. Não adianta ficar discutindo e não adianta chegar e falar assim, mas eu acho que está muito arriscado agora. Essas coisas só acontecem, essas correções só acontecem, esses testes de suporte só acontecem em momentos de estresse. Não importa o motivo, uma hora é Covid, outra hora é guerra, outra hora é tarifaço, não importa. Mas aí as coisas, o mercado define o fundo e ele começa a reagir. Então não pode operar com medo, tá bom? A Netflix, que também, olha, reagiu bem, ela está fazendo aqui, ainda não deu sinal, tá? Mas ela está dando aquela estolada que eu gosto, né? O que é isso daqui? Ele sobe com força e ele começa a derivar, dificuldade de romper topo. Aí o que precisa aqui é um candle vermelho, aí assim que fizer o candle vermelho, ele faz 1, 2, 3, aí a gente faz a venda. Essa venda aqui, não sei se vem testar fundo ou não, né? Mas aí você faz, olha, um risco-retorno aqui interessante para você fazer parcial, dá tranquilo, né? Então eu estou de olho aqui nessa Netflix. Seguindo aqui para o Brasil, nós temos os DIs, que olha só, eu tinha deixado aqui esse Fibonacci, né, desse topo, e aí ele coincidia aqui com esse fundo. E nós, de novo, né, do mesmo jeito que ele fez aqui, olha, ele estressou e devolveu tudo aqui, né? Então, não devolveu tudo ainda, né? Mas isso daqui não deixa de ser 1, 2, 3, com bastante volatilidade, né, na retração de Fibonacci, e tende a voltar aqui para o fundo, inclusive para defundo, tá? Então, aquela minha venda do DI que eu fiz aqui, né, permanece, eu não encerrei essa venda ainda, tá? Então, tá rolando aqui, eu acredito que esse DI vai continuar caindo. O índice, veja aqui, olha, estamos aqui na região de suporte, né? Ele veio aqui, começou a reagir anteontem e ontem já fez uma reação. Então, assim, se ele conseguir se livrar dessa região aqui, é para testar topo. Eu não tenho problema nenhum aí com essa configuração, tá bom? Então vamos ver aqui os 60 minutos, como é que está. Os 60 minutos ainda está meio
periquitante aqui, né? Por quê? Porque você olha aqui toda essa perna de baixa, isso daqui é uma bandeira de baixa. Então o que acontece? Se ele perder fundo aqui hoje, para day trade ele pode dar essa venda aqui. Mas quando você olha o diário ali, o que acontece? Esse day trade aqui pode ser inclusive um teste de fundo para deixar um fundo mais alto e depois fazer essa reação. Então assim, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é esse day trade de venda aqui, e aí a gente tem que ter gerenciar os alvos aqui, ele pode vir fundo, pode perder fundo, pode acontecer tudo isso daqui. Day trade. Swing trade. Se ele pegar, abrir, fizer isso daqui e depois romper, aí nós estamos falando aqui, olha, fundo mais alto e reversão de tendência. Então, tem essas duas coisas na mesa, tá bom? Olhando aqui o dólar, que estressou para cima e agora, olha só, ele deixou aqui uma situação confusa, né? Porque o que nós tínhamos aqui? Isso daqui estava fazendo fundos descendentes e aqui agora ele fez topo ascendente, né? Então esse megafone aqui ele complica a operação e nós estamos bem no meio da região. Então aqui pode acontecer qualquer coisa, tá bom? Isso daqui pode ser 1, 2, 3 e ele virar e voltar a testar o topo, tá? Um cenário de mais estresse. E um cenário de menos estresse, que isso daqui é continuidade desse movimento para vir voltar aqui para o fundo, tá? Então, assim, o dólar está mais difícil de tomar uma decisão do que o índice, tá bom? Quando a gente olha aqui o gráfico diário, veja que ele é muito mais vendedor, né? Então, nós temos aqui um estresse, toque na média, 1, 2, 3, perdeu o fundo, é venda para chegar lá nos 5 bola, né? Então, o diário dá mais clareza do que os 60 minutos. Sempre é assim, né? As small caps, olha, small caps aos poucos estão reagindo, então é o mesmo cenário do índice, né? Se conseguir vencer aqui isso daqui, é 1, 2, 3, às vezes o pessoal tem dificuldade, né? Mas você vê aqui, ó, esse candle aqui é o 1, mínima mais alta, o 2 mínima mais baixa, o 3 mínima mais alta. Então isso daqui forma 1, 2, 3. Rompeu aqui, é compra. Aí, ok, está bastante volátil, o stop está grande e tal, mas se você olhar tecnicamente, esquece guerra. Simplesmente, imagine que você está fazendo um backtest, aí se olha esse gráfico e você vê que ele está fazendo isso daqui, né? Tá, tendência de alta. Aí ele veio aqui, estava estresse, reagiu. Veio aqui, estava estresse, reagiu. Estresse, reagiu. Aí ele vem aqui, está estresse, teste do topo. E você vê ele fazendo isso aqui, quando você olha no backtest, esse gráfico seguindo, fazendo isso aqui, você fala assim, isso aqui foi normal. Esquece a guerra, esquece tudo, né? Então, nesse momento que você está operando, você tem que operar com essa mesma cabeça de quando você está fazendo o backtest. Deu a configuração aqui, o negócio está em tendência de alta, veio aqui testar suporte, média, fez 1, 2, 3, compra. Aí, de novo, você não vai comprar tudo que eu estou falando aqui, né? Você vai fazer o seu gerenciamento de risco, a sua carteira, e blá, blá, blá. Só estou falando tecnicamente como é que você tem que operar, tá? O Itaú. Esse vídeo está ficando mais longo porque tem bastante assunto, né? Itaú, também a mesma coisa. Olha aqui, ó. Veio testar aqui. Olha só como essa média está funcionando aqui como suporte desse preço. E ele vem aqui, faz 1, 2, 3, um ativo em tendência de alta maravilhosa, né? E tem a compra, né? É sinal de compra. O Bradesco. Isso daí vai desconfigurar o quê? Se perder fundo. Bradesco, mesma coisa aqui, está no fundinho, sinal de compra. Banco do Brasil também, 1, 2, 3, veio esse zigue-zague de alta. A SAMB está mais complicada aqui, mas de qualquer jeito está em região de suporte também, para ela vir testar topo aqui, em 2 dias ela faz isso, tá? A SAMB é bem volátil. A Vale está mais complicada, né? Está aqui nesse megafone, não sei se ela vai corrigir mais ou não, mas como o minério de ferro está para cima hoje, talvez ela vá para cima. E a Petro, aqui, olha, é a mesma situação do petróleo, né? Então você tem 2 jeitos de ver isso daqui, olha. Ele veio aqui fechar o gap, né? E agora, hoje, reage para cima. Esse é um cenário. O outro cenário subiu demais, agora tem que fazer uma correção, vim aqui testar topo, para depois deixar um fundo e fazer uma nova configuração. Precisamos esperar o próximo movimento, tá? A B3, ela continua forte, né? Então está quase aqui no topo histórico novamente. A BPAC também, uma reação forte, né? E a VEG, olha aqui, não fez um candle verde como eu queria, mas deixou 1, 2, 3, né? Então você tem fundo mais baixo, fundo mais alto, tem essa compra aqui de VEG, né? Então, mesma coisa que eu falei. Então, e a Magalu, para finalizar, né? Magalu ontem também reagiu. Então, deu stop gain aqui na nossa venda. Andou bastante, né? Foi um bom trade. Nós pegamos, acho que
6,5% aí nesse trade, né? Saiu no stop gain ontem na abertura, né? E então, turma, é isso daí que eu tô falando, né? Antes de mais nada, peço para vocês deixarem um like aí para ajudar no engajamento, né? Compartilhar com os amigos e seguir os canais, né? Se você ainda não está inscrito no YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé e no X @mdroberto, né? E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do YouTube, ou então manda DM que a gente fala aí o caminho do link para participar da sala ao vivo. E para concluir, então, o que nós estamos vendo é o mundo em tendência de alta. Tivemos aí uma chacoalhada, uma correção forte e reação no suporte. O que tecnicamente fala, nós temos 70% de chance, do jeito que a gente opera, nós temos 70% de chance desse negócio voltar a testar topo. Tanto o Brasil, quanto os Estados Unidos, quanto a Europa. Então, é assim que eu vou operar, sempre com cuidado com o gerenciamento de risco, né? Obviamente, não vou expor 10% do meu capital em stop nessa situação. Vou expor o quê? 2%, esperar, ver se a coisa acalma um pouquinho, mas já começa a colocar o pé na água, tá? É assim que opera. E aí, se eu me exponho aí em 2, 3 ativos, um nos Estados Unidos, um na Europa e um no Brasil. Aí, putz, o mercado fez o pulo do gato morto e perdeu o fundo. Tomei 3 stops. Perder 2% do meu capital, em uma semana recupera isso daí, não tem problema nenhum, tá? E segue o jogo. Beleza? Então é isso aí, turma. Valeu, um abraço.